Olá, boa noite, bem-vindos sejais todos os que quiserdes estar comigo. Tenho que ir ao cabeleireiro, tenho o meu cabelo uma lástima. A ver se encontro um cabeleireiro por aqui. Então, como ides? As coisas estão bem para vós? Para mim estão assim. Para vós, como estáis? Está tudo bem? Olá, Daniel Trapado, hoje és o primeiro, como estás? Como vai a guerra? Esqueci-me de perguntar. Cláudia Figo, Helena Martins, Paulo Mendes, João Francisco, como estás? Nem sei, não tenho visto notícias. Oh, Daniela, então, temos que ir os dois lá negociar a paz. Tu tens que me levar lá e estás com essas coisas. Susana Duarte, está tudo bem por aí? Alzira Santos. Teresa Neto, boa noite. O Anselmo já está melhor, Teresa. Ana Carreira. Olá, Conceição Ribeiro, parabéns. Carla Moio. Túlia Veloso, João Francisco, vais mais ou menos. Isilda, boa noite, gratidão. Sílvia Bernardes, boa noite. Carla Moio, muito nervosa. Carla Moio está muito nervosa. Susana Duarte, sim, está tudo bem, ainda bem. José Almeida, Cláudia Marina, está tudo bem por aí? Parabéns. Círculo de Fraternidade. Teresa Neto, está um pouco melhor. Tânia Silva, boa noite. Boa noite, Tânia. Para menos, não é, João? Graziela Calado, boa noite. Rosário Santos, boa noite para todos. Abraço fraterno, saúde para todos. Amor e gratidão. Boa noite, irmão Fernando. Boa noite. Sílvia Fernandes. Olá, boa noite, querido irmão. Muita paz, muita luz e saúde e amor para todos. Sim, senhora. Muito boa noite. Maria Coutinho, como está? Prontos. Ninguém sabe dizer como está a guerra. Como é que está a vossa guerra? A guerra que vós tendes que fazer todos os dias convosco próprios está indo? Está no bom caminho? Portanto, já é uma pergunta diferente da guerra, não é? Ana Carreira, tudo bom? A Belcina Henriques, tudo bem? Um abracinho, um beijinho. Então, estão todos bem? A sério. Estou a falar a sério. Espero que esteja tudo bem com vocês. E então, como é que foi hoje a segunda-feira? Foi bom? Foi um bom início de semana? Se foi um bom início de semana, é bom. Ninguém partiu nenhuma perna, pois não? Ninguém ficou doente, pois não? Não sabemos. Boa noite, Maria Teresa. Vai tudo bem de saúde por aí, por cima? Maria Lourdes Gomes, boa noite. A Helena Martins diz que vai péssimo. Boa noite e beijinhos, maridita. Ah, está. Um abraço para ele. É preciso entregá-lo. Então, às vezes, às vezes, então nós temos que fazer um esforço enorme para irmos todos bem.
não é, Nélia Capela? Todos muitíssimo bem. Pelo menos iniciámos a semana, já fizemos alguma coisa, já vamos para o segundo dia da semana, e aqui a umas horas, claro, ainda morre muita gente e nasce. Iniciámos a semana um pouco frio, está frio. A noite passada teve um frio horrível, meninos. E hoje também não está muito calor, não. Mas teve um frio horrível. E hoje nem vi o sol. É triste quando a gente não vê o sol, não é? Vocês não concordam comigo? Olá, Baio Henriques, boa noite, um abraço de luz. Um beijinho para a Tulia Beloso. Mónica Gomes, está tudo bem por aí? A família está toda bem? Olá! Sabe que no meu telefone não aparece os vossos corações, só aparece no outro telefone. Maria Cristina Marques, beijinhos. Helena Reis, boa noite para todos. Beijinhos também para os que mandam corações. Olá. Nunca tinha reparado, estou a ver no telefone ao lado, por isso é que eu estou a fazer assim. E lá, quem manda um coração, olá Gina. Vês que eu soube dizer logo, porque aparece a vossa cara ali. E neste telefone que eu estou a falar, fazer o direto, não aparece os corações, não aparece as vossas caras, ali aparece. Eu estava a olhar, era para isso. Vi a Gina, vi outras pessoas assim. Olha a Gina. Olá, boa noite Gina, tudo bem? Por aí? Espero que sim. Olá Vetinha, tudo bem? Então filha, foste agradecer? Tinhas alguma promessa para cumprir? Não, Carla Moura, não estejas nervosa, a sério. Estou a falar muito a sério. Não vale a pena estar nervosa. Mas posso dizer parabéns outra vez, Conceição Ribeiro. Foste avó novamente. Odete, então foste há 15 dias. Com o Zé, está bem. Puseste uma vela por mim. Eu peço às pessoas para pôr uma vela por mim. Tu puseste. Então eu estava-te a falar a ti, Conceição Ribeiro. Então, estás satisfeita agora por teres um neto? Um neto? Um menino, não é? Tinhas 2 netas, agora tens um neto. Estás feliz? Correu tudo bem, não correu? Fizeste por ti, por mim. Está bem, Dete. Não me disseste nada, podias ter tirado uma fotografia. A Conceição Ribeiro nem me diz nada. Silvia Ferreira. Para todos os que estão mais fragilizados, e bem precisam de todos. Todos precisam, é verdade. Liliana Fonseca, boa noite. Não se esqueçam para ver todas aquelas pessoas que precisam mesmo. Eu não estou a falar para vocês agora, estava a falar aqui para o meu amigo. Está muito frio, está, filha? Nem me digas, nem me contes.
Por aqui não apareceu chuva, mas olha, frio está quando chega. Nem consigo aquecer a sala. Até na cama tenho frio. Pois tu, Carla, tu faz muita cena. Ana Cristina Costa, olá, boa noite. Eu percebo-te, Carla, eu percebo. Para termos paz no mundo, Sílvia Ferreira, temos de ter paz em nós próprios e estarmos calmos, serenos, tranquilos. Temos de confiar que tudo tem um propósito. Se não fosse esse propósito de vida, nós não estaríamos aqui. E se não fosse esse propósito que cada indivíduo tem nesta terra, também não acontecia tantas coisas do bem e do mal. Portanto, há um propósito de vida para as coisas estarem a acontecer. O principal propósito é nós estarmos em paz, para podermos, pois, transmitir a paz a tudo o que está em nosso redor. Será que temos em paz? Olá, José Luís. Um abraço. Olha que eu tinha qualquer coisa para dizer. Matos, como está a Iris Ferreira? Vamos ajudar a Iris Ferreira hoje. Ela não está, não diz que precisa, mas ela precisa. Verinha Santos, como estás? Boa noite, Verinha Santos. É mesmo Verinha ou é Vera? Verinha? Nunca tinha visto Verinha. Isso chama-se às Veras, mas é como... Nossa Hilda Alves hoje não chega também. Está muito frio e a chuva já apareceu aqui. Dava para encerar o pavimento todo. Cá vou indo. Tudo isto faz parte do nosso aprendizado, com certeza. Evidentemente. É a Vera. A Verinha, afinal, chama-se Vera. Mas está bonito, Verinha. Eu gosto. Hilda Alves estava a falar em si. Boa noite. Patrícia Gomes... Boa noite a todos. Se nos tornarmos... Ai, tenho que ler aqui olha, já estou a ver que não é. Boa noite a todos. Se nos tornarmos menos bons com a pandemia, poderá esta guerra nos tornar melhores. Com mais humanismo. Se começar a ser uma guerra europeia, não tenho dúvidas nenhumas. Ou uma guerra mundial. Que se alcancem os corações, as emoções e possamos aprender a lição de sermos melhores. Boas energias para todos. Ok, muito bem. Hoje não consigo ficar até ao fim. O Miguel Salvador também está doente. Então vamos pedir pela Iris Ferreira e os seus filhos. A sua filha e o seu filho. Escreve o nome dos teus filhos, Iris Ferreira. Para as pessoas ajudarem também, vá. Boa noite, Andreia. Está tudo bem por aí? Estão todos bem por aí? Eu espero que sim. Então, uma vez que eu os cumprimentei a todos, então já não mandam mais corações. Eu queria ver mais corações, já estou a ver que já ninguém manda mais corações. Já não gostam de mandar corações. Obrigado por esses corações todos. Miguel Salvador e a Júlia, que são os filhos da Iris Ferreira. A Edete disse aqui alguma coisa. Deixa-me ver, espera só um bocadinho. Olha, agora aí apareceu-me aqui para bloquear não sei quem. Nunca bloqueia ninguém. Seja o que Deus quiser, e como está escrito, que
que está a guerra sirva para sermos mais unidos e mais compreensivos uns para com os outros. Que hoje em dia as pessoas andam loucas. Proteção para as crianças. Pois, porque está a morrer muitas crianças. Isso é preocupante. Tens razão, Dete. Tens toda a razão. Portanto, eu comecei por dizer que se nós... Eu não gosto muito quando está assim um conflito armado. Ainda bem, Andreia, folgo muito em sabê-lo. Quando está assim um conflito armado, eu não gosto muito de falar em guerras, em paz. Porque quando, sempre já a minha avó dizia, quando tu ouvires o mundo falar todo em paz e andar de volta da paz, é porque vem uma grande guerra. Quando as pessoas falam na guerra em si, ela não acontece, mas como ela já está no terreno, em parte entre duas nações, quer queiramos, quer não, são duas nações, mas falarmos em paz neste momento é a mesma coisa, e outras tantas estão a ficar órfãos, e outras tantas nunca mais vão ver o pai delas. Isso é que me custa mais. Então, quando começamos a falar muito em paz, devemos orar pelas pessoas, envolvê-las em luz, visualizar que há uma calmaria, há um anjo que passa pelos países, pela cabeça daqueles homens e daquelas mulheres que estão envolvidos, para que, mesmo aqueles que nós consideramos que são maus, não é? Envolvemos-nos de luz, dizemos para que a luz os envolva e emanamos para eles pensamentos positivos, de compreensão, de compaixão, sem tirar de nós aquela raiva, aquela às vezes aquela indisposição que nós temos por tudo aquilo que estamos a ver e a viver e por aquelas pessoas estarem a viver aquilo tudo. Nós nunca podemos esquecer que tudo na vida tem um propósito. Propósito esse que nós podemos aceitar ou não aceitar. O caso de nós não aceitarmos, muitas vezes, leva-nos também a ter uma vida frágil. E essa vida frágil, tornando-nos a nós mais frágeis. Nós temos que ter cuidado, às vezes, que as pessoas... Olá, Anabela Pereira Coelho. Não nos vamos esquecer do Tiago Pereira e do Hugo Martins. Certamente que eu não esqueço. Nós temos que compreender que há um propósito. Eu, desde o princípio, vos disse que esta era uma guerra controlada, não é como a pandemia, que foi fabricada em laboratório pelo próprio homem, se de propósito ou não de propósito, não está em questão. Ele espalhou-se pelo mundo inteiro. Aquela guerra pode ser só ali. Aquilo tem um propósito. Está bem que pode avançar para outros países. Por causa disso, de falar em muita paz. As pessoas haviam de fazer mais as coisas e dizer menos. Evidentemente que as pessoas devem mostrar, e os jornalistas, a realidade que se lá passa, que é para ver se os povos daqueles dois países acordam e não ficam uns contra os outros, no sentido de dizer que um faz bem dominar o outro. Esse é um papel que deve ser feito. Agora, nós, ao vermos tudo isso, evidentemente que nós até nos dá vontade de chorar, até choramos, até ficamos tristes, mas nós temos que nos conter. Podemos fazer isso, mas temos que nos conter no fundo porque há um propósito. Há ali sempre um propósito. Há um propósito para haver 30 milhões de pobres na Rússia que não fazem nada. Há um propósito para haver sei lá quantos milhões de pobres na Índia e na China e que ninguém fala. E também esses países mostram ser tão potentes e tão ricos e afinal existem lá pessoas pobres. Não é por acaso que nós nascemos num país. Não é por acaso que nós, ao nascermos naquele país, é para vivenciarmos as experiências que aquele país também nos vai permitir. Não quer dizer que nós
estejamos de acordo com as políticas e com os andamentos e com a cultura do país. Nós nascemos nele. Agora, não vamos seguir a maldade que esse país pode ter a nível de corrupção, de inveja, de ciúme, de maledicência, de frieza, muitas vezes, de frieza nas emoções, de um grande egoísmo. Não. Nós somos postos nesses meios, mas é para nós reagirmos, para nós fazermos alguma coisa, para nós fazermos alguma atividade, de modo a que, para nós mostrarmos o nosso descontentamento, para que esse país também evolua. E para que as pessoas todas desse país evoluam, porque os países não têm o mesmo nível de evolução. E muitas pessoas estão a pensar que países muito ricos têm uma evolução enorme. Nós estamos a falar no campo material. É verdade que existe muita pobreza nos Estados Unidos da América, por exemplo. Existe muita pobreza também na Alemanha, que é um país grande, enorme, e que faz aquelas coisas boas e más e que fez no passar. Não é por acaso que as pessoas nascem ou muitas vezes emigram para esses países. É para elas terem a certeza que têm que fazer a sua própria mudança, têm que fazer a sua própria transformação. Elas nascem com o propósito de vivenciarem experiências e depois fazerem as suas próprias escolhas. Portanto, às vezes há pessoas que dizem, eu gostava mais de viver naquele país, ou naquele outro, ou naquele outro. Não, com certeza já lá viveu em alguma altura. Mas nós temos é que perceber porque é que nascemos em determinado país, em determinada cultura, em determinado nível político, cultural, e em determinado nível mental. Nós temos que perceber porque é que a nossa comunidade, os habitantes do nosso país, têm a mente conforme têm. Uns com uma mente pouco evoluída, outros com uma mente mais evoluída, mas a maioria com uma mente pouco evoluída. Nós temos que perceber que nós estamos cá por um propósito, e o propósito é impulsionarmos a evolução, a transformação das nossas comunidades. E isso só acontece se nós impulsionarmos a nossa própria transformação, a nossa própria mudança. É que podemos nos estender aos outros e ajudá-los. Portanto, há um propósito sempre. Há um propósito, por exemplo, para haver refugiados, no sentido, os refugiados que há agora e que vêm da Ucrânia é diferente dos refugiados que vinham dos outros países, portanto, daqueles países islâmicos, ou ali perto, portanto, é diferente o propósito. Por isso é que há alguns países que não receberam esses refugiados e esses refugiados já estão a receber. Mas não é por acaso que se é refugiado. Porque às vezes as pessoas têm tudo como certo. Às vezes nós temos uma tendência natural que tomamos tudo como certo e nada é certo. Neste mundo nada é certo. Hoje estamos muito bem, amanhã podemos estar péssimos, podemos estar muito mal. Então, uma das mensagens das várias culturas existentes e das várias filosofias, principalmente das várias políticas económicas que existem nos mundos, neste planeta, mas nos países, é por causa da evolução das pessoas que estão nesses países. E nós temos que ter muita atenção. Então, ser-se refugiado é ser-se obrigatoriamente refugiado, que é o caso que está a acontecer neste conflito armado, nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. As pessoas estão a fugir do seu país, da sua identidade, e vão fugir para os outros países. Quem me garante a mim que as pessoas vão ficar melhores nos outros países do que ficariam no seu próprio país? É uma interrogação que eu faço diariamente desde que este conflito começou. Porque depois há os aproveitamentos, depois também as pessoas, muitas se vão acomodar, e depois também
há aquelas pessoas que ajudam e acabam por assumir compromissos que não são compreendidos e outros acabam por abusar dessas pessoas. Pois há aqui uma série de coisas que as pessoas são postas à prova, quer queiramos, quer não, as pessoas são postas à prova de uma forma muito direta, muito rápida, porque tudo acontece muito rápido, tudo está a acontecer muito rápido, porque isto também não pode demorar muito tempo, porque se demorar muito tempo aí catapula para uma guerra mundial e aí será muito pior, porque a guerra mundial que vier assim, feita com armamentos, não é com um armamento convencional, já há armamentos muito sofisticados e, portanto, estamos sujeitos com esses armamentos muito sofisticados, estamos sujeitos a que duas nações lutem entre si, que têm esses armamentos, vão nos prejudicar até a nós aqui em Portugal, quer queiramos, quer não, e prejudicam toda a Europa e prejudicam todo o mundo, e isto não vai ser como a Primeira Guerra Mundial, embora houvesse muitos mortos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda houve muito mais, mas isto não vai ser como uma Primeira ou uma Segunda Guerra Mundial, isto vai ser quase o fim da própria humanidade em muitos países. Quase o fim, porque é assim, ao atirarem essas armas nucleares, as irradiações automaticamente vai acontecer como na bomba de Kawasaki e da Hiroshima, que deu cabo daquelas duas cidades assim instantaneamente, rapidamente, provocou imensos mortos, provocou imensas doenças. Ainda há hoje pessoas que sofrem por causa dessas bombas. Portanto, há familiares dessas pessoas que sofrem. Portanto, agora, já há mais sofisticação nessas bombas e, então, o que acontece é que isso era uma destruição muito grande. E isso penso que nenhum país vai querer. Porque uma coisa foi os americanos chegarem e com os aviões deixarem a bomba atómica naquelas cidades e pronto, ficou circunscrito ali, não tiveram resposta no país deles. Hoje não. Hoje há países que têm essas armas nucleares muito fortes que, do país que estão, conseguem alcançar o outro país, mas também vão conseguir alcançar quem fica pelo caminho, não se podem esquecer. Então imaginamos agora uma guerra mundial que era Rússia, América e China. Nós tínhamos quantos continentes envolvidos, não é? Tínhamos alguns continentes envolvidos. Então, o que acontecia? Acontecia que dentro desses continentes em que estão inseridas esses três países, muita gente iria morrer ou sofrer horrores com as irradiações, mas acabariam por morrer, não é? E as crianças que nasciam de seguida também não nasciam com muita saúde, pois as que nasciam depois. Por isso nós devemos ter muita atenção e muito cuidado. Eu, desde o princípio, quando eu digo que uma coisa é controlada, quer dizer que o nível espiritual está controlando o que se está passando. Portanto, está conduzindo o processo em si. Quando uma coisa é descontrolada, como é esta da pandemia, quer dizer que é uma coisa que pertence ao homem. E o homem é que terá que resolver. E é por isso que nós fazemos as jornadas de oração. Para que, imaginamos, não é desta forma, mas para vocês melhor compreender, para criarmos corredores, espaços de luz, para que seres espirituais nos venham ajudar nesta pandemia. Por isso é que eu estou muito mais preocupado com a pandemia e com os efeitos a longo prazo da pandemia do que com esta guerra. Embora não gosto de ver casas a serem destruídas, não gosto de ver pessoas no chão mortas, não gosto de ver... Porque acho que isso é muito desumano. Imaginemos agora que alguém vinha destruir a nossa casa. Nós ficávamos sem casa, tínhamos que continuar a pagar a casa, não tínhamos para onde ir. Esses aspectos mexem mais comigo e depois o abuso que fazem das pessoas. Isso mexe muito mais comigo que propriamente a guerra, porque a guerra está assente numa pessoa que está completamente descontrolada,
uma pessoa que não vai viver muito mais tempo e está completamente descontrolada e está a querer uma guerra mundial. E nós não o podemos permitir a isso. Mas ele está a querer, mas vai-lhe ser permitido. A questão está aqui. Será que lhe vai ser permitido? E a questão está aqui. Se é uma guerra controlada, não lhe pode ser permitido. Se não pode ser permitido, não pode catapultar para uma guerra a nível mundial. Não direi que mais para a frente não irá acontecer isso. Mais para a frente. Já não no meu tempo, ou no fim do meu tempo, mas sim no vosso tempo. Não vir... mas neste momento não vai acontecer isso. Mas, por isso é que nós não devemos criar raiva, rancor, ódio, não devemos ficar contra ninguém. Devemos ser pessoas neutras em oração. Para quê? Para não alimentarmos nem uma parte nem a outra. E, pronto, quem puder auxiliar humanamente os refugiados deve o fazer, porque se eu me perdesse no caminho da vida ou tivesse que sair daqui, também gostaria que me ajudassem. Pronto. Mas que é triste nós termos que sair da nossa casa, do lugar que vivemos, termos que sair apressadamente e deixarmos todas as coisas e perdermos tudo, é uma grande tristeza. E sabermos que um dia podemos voltar, mas que não vamos encontrar a nossa casa. Não vamos encontrar a nossa terra. E isso é muito doloroso. E é aí que realmente afeta mais psicologicamente a humanidade e as pessoas. Mas há muita gente a ganhar muito dinheiro com esta guerra. E vão ganhar muito dinheiro com esta guerra. E nós vimos que os nossos próprios governantes aproveitam-se da guerra para fazer aumentos exponenciais na gasolina, no gasóleo, eles já se têm aproveitado por causa da pandemia, mas estão-se a aproveitar para terem os seus impostos. O que neste momento os governos haviam de fazer era baixar automaticamente os impostos sobre esses produtos, porque eles já são tão caros. Se continuam a levar os mesmos impostos, claro que eles chegam ao nosso bolso, ou seja, nós vamos a utilizá-los, já vai-nos sair muito caro, e o governo, se ela ainda fizesse bom uso do dinheiro, mas sabemos que muitas vezes, a maior parte das vezes, o governo não faz bom uso do dinheiro, ainda estava bem. E aqui é que está a questão. Então nós, lá por a guerra se estar a dar, não quer dizer que tenhamos que aceitar estes aumentos horríveis que se estão a dar, porque o governo pode realmente comprar o gasóleo, a gasolina ou a matéria-prima mais cara, mas pode baixar automaticamente os impostos. Os impostos sobre... Porque às vezes há um produto que tem 2 e 3 impostos. Então tira os 2 e fica só com um imposto. E há impostos que são muito elevados. Muito elevados. É isso que encarece o produto. Mas é para o Estado. Vocês não podem esquecer. Isso é para o Estado. Portanto, o Estado, quando vem falar, mas as coisas estão mais caras, o gás, isso assim, o Estado automaticamente tem que usar o dinheiro público e fazer uma boa gestão do dinheiro público. Ao dinheiro que nós lhes damos a eles. E eles não. Eles vão sempre aproveitando porque eles deram o passo maior do que a perna. E isto já vem anteriormente, nestes últimos anos, tem-se visto que os nossos governantes têm dado o passo maior do que a perna para nos manter calmos. Mas isto não está para calmarias. Nós não podemos permitir. Nós muitas vezes somos cúmplices, quer diretamente, quer indiretamente, quer consciente, quer inconscientemente, somos cúmplices disto que se está a passar. E é por isso que depois nós sofremos as consequências. Porque nós sabemos que todo ato tem uma consequência. Toda ação tem uma repercussão. E então, o que está a acontecer neste momento, na mente desses políticos, não é só
o facto de existir uma guerra. O que está a acontecer é que as pessoas não estão a levar a sério, não estão a levar muito a sério, realmente, quer a consequência da guerra, quer a consequência de nós estarmos no ano 2022, tivemos um ano 2021 e 2020 muito mau, outros anos tivemos mais ou menos, mas porque fomos enganados, e agora, neste momento, eles não terem a força necessária, para baixar os impostos indiretos. E não têm porquê? Porque eles gastaram demais e agora eles precisam. Um dia destes nós estamos a trabalhar para o Estado mesmo. Um dia destes trazemos para casa um ordenado que mais de metade vai ficar para o Estado. Isso não pode ser num país democrático, não pode ser. Na Rússia pode acontecer isso, mas aqui não pode acontecer isso. E a Rússia é uma potência, não é? Mas lá acontece. Mas nós não podemos acontecer, porque nós não somos tantos habitantes como a Rússia. Nós somos menos habitantes e, portanto, nós podíamos pôr Portugal numa forma de vivência, de se viver cá razoavelmente bem. Razoavelmente bem. Era só preciso as pessoas responsáveis tomarem as atitudes assertivas, as atitudes mais certas para o bem geral e para o bem comum, e não só para algumas pessoas. A grande questão do que está a acontecer na humanidade é para que a humanidade desperte em si própria, cresça, perceba que a vida não termina com a morte, o que é muito importante, que há uma continuidade da vida, pode não estar muito bem definida na cabeça de muita gente, mas que está definida e que nós sabemos e temos provas concretas que essa continuidade existe, como temos provas concretas que nós voltamos várias vezes a esta terra. Então compete-nos a nós não compactuar, mas sim, muitas vezes, mostrar a nossa indignação e lutarmos. Porque não é só quando as armas, os tiros e as bombas estão a disparar, nós temos que lutar. Nós temos que lutar sempre que nós vemos que existem anomalias provocadas então pela sociedade política e pela sociedade económica. Eles controlam os destinos das nações. E que sociedade é essa? É os representantes do povo, o que é triste, porque um representante do povo deve tomar as atitudes mais adequadas para o seu povo, para que o seu povo tenha uma maior facilidade em crescer a nível material, em se desenvolver e em chegar a algum lugar. E, portanto, a nossa responsabilidade está aí pelo nosso silêncio e por nós vermos as coisas e sentirmos na pele e não dizemos nada, continuamos calados, calados. Claro que depois sofremos as consequências. Agora que ninguém julga que isto acontece, olha, porque apeteceu. Não. Isto está a acontecer neste momento de uma forma controlada. Então, se está a acontecer neste momento de uma forma controlada, vai atingir um determinado círculo. Porque esse círculo precisa de ser desperto mais rapidamente. Então, vai atingir esse círculo. O que pode ser até a queda da própria Federação Russa, ainda ficar mais diminuída, e o que pode ser para que aquele homem que está no destino da própria Rússia possa sair. Porque já não está a fazer, já fez o que não deveria fazer e agora já não está a fazer nem o que não deveria, nem o que deveria. Então há ali um impasse e é preciso resolver-se esse impasse. Então esse impasse tem que se resolver com a queda desse senhor. Mas não é que a queda da gente chega ao pé dele e dá-lhe 2 pares de estalos ou matá-lo. Como ali não pode haver eleições livres como nós temos, e é por isso que nós muitas vezes desrespeitamos o ato eleitoral, porque não vamos votar, ficamos em casa, e então eles
querem votar, mas ali as eleições deles não são livres, são manipuladas. Nós aqui não temos uma manipulação de eleições como tem os Estados Unidos da América e como eles têm. Ali eles conseguem manipular os povos e as eleições deles não são democráticas. E nós temos, felizmente, eleições democráticas. Por isso, nós temos que saber aproveitar as armas que temos para lutar, para não chegarmos, ou seja, para não vir para Portugal um grande sofrimento. Imagina que agora, neste momento, tínhamos um tsunami como em 1775, penso eu. Imaginemos agora, nós estávamos preparados. Vocês acham que as pessoas mais ao norte não sofriam as consequências do horror que era a acontecer como o terremoto de 1775? Vocês acham que não seria muito pior esse terremoto, esse tsunami vir neste momento? Claro que seria. E aí Portugal neste momento não tem condições para ter esse desastre natural. Mas um dia destes vai acontecer esse desastre natural em Portugal, porque é cíclico, vai-se repetir. E porque também há muitas pessoas que estão na Terra neste momento em Portugal que viveram nessa época e que tiveram uma atitude não muito agradável nem muito boa. Portanto, logo aí, nós, ou tivemos noutro país, que houve a mesma coisa que não tivemos as atitudes muito boas. Nós às vezes temos que se confrontar, pois, com esses acontecimentos. Isto quer queiramos, quer não. E não vale a pena estarmos a tapar o sol com uma peneira, porque a realidade é essa. A vida repete-se. Os estados da vida repetem-se constantemente para que nós tenhamos a possibilidade de crescermos, de sermos melhores, de desenvolvermos o melhor que há em nós. Não é o pior que há em nós, é o melhor que há em nós. E, portanto, se cada povo se preocupasse com o seu país, evidentemente que havia, a nível dos países todos, um maior concerto, um maior equilíbrio. E que não era provável países entrarem em guerra uns com os outros. A probabilidade começava a ser cada vez menor. Mas para isso, cada povo, cada país, tem que fazer a sua transformação, o seu processo de mudança. Porque se não fizer, poderá estar sujeito a que se crie uma guerra no seu próprio país, que foi o que aconteceu com a Ucrânia. Ela foi pacificadora. Ela, embora tivesse os sinais que um dia seria assim atacada, nada, ou não pôde fazer, mas, portanto, não fez o que deveria para, ao ser atacada, ter a melhor defesa e não haver necessidade de as pessoas depois fugirem desse país para outros países. Porque agora como é que essas pessoas vão ser? No princípio, por exemplo, a Polónia já não sabe como há de lidar com tantos refugiados, porque não está a ter condições. Os outros países têm que ajudar rapidamente a Polónia para que ela possa continuar a receber, e todos aqueles países vizinhos, os refugiados. Mas depois, a história dos refugiados, serão eles bem tratados? Irão ser encaminhados para sítios credíveis? Um dia voltarão ao seu país porque ele existe? Ou não poderão voltar à sua terra porque ela já não existe? E estas interrogações acho que é de uma preocupação para um ser humano muito sábio, ou menos sábio, ou pouco sábio. Estas preocupações são legítimas e são reais. Porque nós sabemos que as visitas ao fim de 3 dias enfadam. Isto é um ditado popular. E vocês já ouviram, certamente, muitas pessoas dizer que as visitas ao fim de 3 dias enfadam. Porque é o nosso espaço que vai ser ocupado, somos nós que temos que compartilhar, mas não podemos estar a compartilhar a vida inteira, porque aí já vivemos tão pobremente,
mais pobremente vamos viver. Então, há aqui dois aspectos, que é o aspecto humanitário, que não pode falhar, mas tem que ser rápido, tem que ser conciso e tem que ser muito correto. E há o aspecto depois económico, há um aspecto económico que as pessoas aproveitam-se para realmente enriquecerem à custa da pobreza alheia. Nesta guerra, o que se pode ver são coisas escabrosas. Não é simplesmente pelos edifícios caírem, não é simplesmente pelas pessoas morrerem, é pela maldade que existe em pessoas que se dizem tão boas e depois utilizam essa maldade discretamente com esses refugiados. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não encontra qualquer tipo de explicação e de compreensão para o racismo em pleno século XXI. Eu não consigo compreender como é que as pessoas podem ser tão racistas por causa da cor da pele. Está provado cientificamente que os africanos tinham que ter aquela pele para poderem viver em África. Porque se não tivessem aquela pele protege mais do que a nossa pele. Então, se eles não tivessem aquela pele, eles não podiam sobreviver em África. Portanto, por isso é que se chama África. Eles são africanos. São daquela cor, mas não são menos inteligentes. Não são menos sábios. Mas as pessoas ainda insistem em não lhes dar a importância devida. Ainda, pelo menos, respeitá-los como ser humano. E isso é que é incomodativo em pleno século XXI. Isso é muito incomodativo. Como, por exemplo, as minorias étnicas. Nós não fazemos esforço nenhum para compreender porque é que eles querem ser uma minoria, porque é que a cultura deles, porque isso tudo tem séculos de existência. Agora, nós temos que chegar a um ponto de entendimento para se podermos dar com todos e para que todos compreendem uns aos outros. E isso é através da força do diálogo e da força da palavra, que muitas vezes é inexistente. Nós somos tão impulsivos que chamamos logo tudo e mais alguma coisa, só não chamamos a coisa certa. Então, como é que um país dos Estados Unidos da América, que foi à África buscar escravos, por acaso até foram os espanhóis e também foram os portugueses, venderam os homens e as mulheres de África como pior do que animais de estimação, que se vende, como força bruta para o trabalho, escravizaram-nos. Os descendentes desses escravos são aqueles que vivem hoje na América. Como é que a América pode ser tão racista? Eu não entendo. Afinal, eles colaboraram para a evolução da própria América. Eu acabo por não entender esta mentalidade. Enquanto essa mentalidade prevalecer, para já essa mentalidade vai ser transferida para outros países do mundo que os adoram. E depois, quando essa mentalidade não der a volta, não houver uma transformação, existe sempre ali uma guerra interna uns contra os outros. Imagina que eu tinha um amigo preto e uma amiga preta, ou uma família preta, ia a passear nos Estados Unidos da América. Imagina que eu ia a conduzir um carro, era mandado parar. Imagina o que se passaria dentro do meu carro. Quer dizer, eles, porque eram pretos, eles comportavam-se de uma maneira que eu, já naturalmente, não me comportaria e estavam sujeitos a ser baleados, a levarem porrada, a irem presos. Bastava o polícia que mandasse parar dizer que eles eram drogados, por exemplo, como a Rússia está a dizer. Eles só dizem, nós não queremos que a Ucrânia seja regida pelo neonazismo, pronto. Porque as pessoas são neonazistas e toxicodependentes, as pessoas que estão a governar a Rússia. Quando nós percebemos perfeitamente, e não precisamos ser muito inteligentes, que isso foi um falso pretexto, foi uma futilidade infantil e uma falta de consciência muito grande para se iniciar uma guerra.
E a questão está aqui. Muitos comentadores falam muitas coisas, mas não falam no essencial. É nesta da transformação das pessoas. É nesta da mudança das pessoas que tem que ser feito. E eles não falam isso. E isso é muito mau. Nós aqui também estamos a ver, por exemplo, que nós às vezes somos tão horrorosos que nem cumprimos a nossa palavra. Combinamos as coisas uns entre os outros, damos a nossa palavra de honra e não a cumprimos, que é o que está a acontecer entre esses dois países. Mas isso não é de admirar, porque nós uns com os outros também damos a nossa palavra e depois não a cumprimos. Nós damos o dito por não dito. Isso é uma coisa cultural. São essas coisas que nós às vezes temos que transformar. Outras coisas, nós às vezes cometemos erros, e isso faz-me lembrar, uma coisa, vocês vão-me perdoar o tipo de linguagem que eu vou usar, mas é para dar o exemplo. Havia duas senhoras que moravam numa rua, numa cidade, mas as duas senhoras, uma morava numa ponta e outra morava na outra. Essas duas senhoras tinham cada uma tinha uma filha. Um dia começaram a discutir, a discutir mesmo, muito seriamente, e a mãe de uma vai sempre: ó filha, chama-lhe puta antes que ela te chame a ti. E nós somos um pouco assim. Nós muitas vezes, zangados para não descobrirem os nossos erros, nós apontamos os nossos erros aos outros antes que eles nos apontam a nós. E nós às vezes fazemos isso propositadamente. E isso tem uma certa gravidade, quer queiramos, quer não. Então, é preciso que nós cada vez mais saibamos refletir. E saibamos ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos e sentir com o nosso sentido, para podermos realmente criar a nossa paz. Porque depois, estando nós em paz, nós transmitimos a paz para os outros. Isso é a mesma coisa. Eu levo na minha mão uma candeia de luz. Por quem eu passar, eu emano dessa candeia à luz para as outras pessoas. Eu levo um chicote para chicotear todos. Evidentemente, por onde eu passar, eu vou chicotear todos. Portanto, nós às vezes criamos as circunstâncias, ou as circunstâncias também, a própria vida cria essas circunstâncias para nós sermos postos à prova. Se vencemos ou não vencemos. Mas à prova perante quem? Perante os outros? Não. Perante nós próprios. Nós vamos ser metidos à prova perante nós próprios, não é perante os outros. E o que está a passar neste momento no mundo são essas pequenas coisas que não estão trabalhadas. São essas pequenas coisas que não estão equilibradas. São essas pequenas coisas que ninguém está a tratar. E que são o adversário da nossa própria vida e da nossa própria existência. E que são o propósito de nós estarmos aqui, mudar essas coisas e não mudamos. Então agora pensem nisso que eu disse até aqui, porque a minha reflexão fica hoje. Vou passar a oração, ok? Deste espaço para outro espaço, nós rendemos graças. Nós pedimos a bênção para toda a humanidade. Pedimos, não é uma questão de como estamos habituados a pedir aqui uns aos outros. Nós queremos que se entenda perfeitamente. O nosso pedido é mais espiritual, é mais solidificado e forte. Usamos a linguagem de pedido, mas não é o pedido, é uma apresentação das nossas preocupações constantes do nosso dia-a-dia e da humanidade. Nós apresentamos as preocupações da humanidade
apresentando as nossas próprias preocupações, sabendo se pôr no lugar dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E então, o que nós hoje apresentamos nestas preocupações é realmente que haja um atenuar ou uma paragem, nem que seja breve, para cada um de nós poder ter um período, mesmo que seja pequeno, de reflexão. E para isso precisamos mesmo da ajuda da espiritualidade, da vossa ajuda, do vosso auxílio, do vosso envolvimento. Porque nós, muitas vezes, sozinhos, não conseguimos ter esse tempo, esse espaço e fazermos essa reflexão e fazermos essa introspeção e relembrarmos muitas vezes coisas que temos para consertar e que ainda não consertamos. Evidentemente que há muito derramar de lágrimas e há muito derramar de suor, de sangue, e há muito derramar do aprisionamento, da corrupção. Há muito derramar nesta humanidade e nós precisamos de momentos de paz, de momentos de calma. Nós precisamos de atingir esse patamar e nós não o podemos fazer mesmo sozinhos, porque nós andamos todos muito descontrolados, muito desequilibrados. Nós precisamos do vosso auxílio, do vosso envolvimento, da energia a envolver-me, mas uma energia mais forte que a nossa própria energia, mais esclarecedora, mais resolutiva do que nós próprios, porque muitos de nós nos encontramos neste momento na Terra desmotivados e nos sentimos desenquadrados neste momento de tudo aquilo que se está a passar, porque temos uma certa consciência que não se deveria passar. E todos já começam a ter uma certa consciência de que não se poderia passar. Embora nós saibamos que existem muitos que acham que se deveria passar. Mas haverá sempre um polo oposto ao outro. Porque aí é desse conjunto que sai a própria evolução da humanidade. E é preciso que cada um de nós compreenda isso. E para cada um de nós compreender, é preciso que essa energia que vós sois e que estás por todo lugar nos envolva, mesmo quando nós a repudiamos. Precisamos de ser envolvidos por essa energia. Precisamos de ser envolvidos pelo amor. E o amor muitas vezes não está desperto em nós. E muitas vezes nós temos um engano, temos uma ideia de amor que não é a mais certa, não é aquela que nos pode levar a um caminho mais coerente e mais equilibrado. E é aqui que nós também precisamos do auxílio de toda a espiritualidade. Em muitos aspectos da nossa vida, nós precisamos, os homens, as mulheres e as crianças, precisam desse auxílio. E é invocando de alguma forma esse auxílio que nós hoje dedicamos a nossa jornada de oração, juntamente com as orações de todos os credos e crenças e de todos os lugares, para que realmente todos possam conseguir ter o seu momento de paz, o seu momento de introspeção e de reflexão e o seu momento de desabrochar o amor verdadeiro em si próprio. Nós não queremos que se faça um milagre, queremos ser os protagonistas do próprio milagre, através da nossa ação, do nosso comportamento, da nossa oração, da nossa mudança. E aqui também precisamos do vosso auxílio pela fragilidade que o mundo está a passar e em que nós estamos envolvidos e por uma consequência indireta também estamos a sofrer. E é por isso que apresentamos hoje estas preocupações que são nossas e estas preocupações que são de todos os homens, mulheres e crianças, cada um à sua maneira, no seu tempo e no seu próprio espaço. Existem muitos irmãos que estão perdidos, como se fosse mesmo no inferno, que
que eles se encontram. Então, usam as suas capacidades para serem muito inteligentes e muito fortes na maldade, no enganar os outros, em muitos aspectos da vida que vão afetar outras pessoas. E nós precisamos que todos eles sejam também envolvidos nessa energia que é vossa e que vós sabeis melhor do que ninguém o que se está a passar nesta terra. Escutai a oração de todos os homens, escutai a oração de todas as mulheres, escutai os apelos de todas as crianças. E todos precisam de ser envolvidos ou de ser recordados da sua própria espiritualidade. E que todos eles possam ser abençoados, de alguma forma acarinhados, que os afetos possam desabrochar em si próprios e que possa haver, assim, e haverá, uma certa harmonia em nós enquanto estivermos neste planeta Terra. Escutai as orações de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as crianças, de todas as crenças, de todas as ideologias, todas diferentes, mas a essência é igual. Pela infinita misericórdia do subjetivo e pela presença universal do subjetivo, nós agradecemos e nós atiramos para o espaço a nossa própria esperança e a humildade de sabermos, de nos esforçarmos para sabermos compreender a verdadeira razão de todos os acontecimentos. Bem-haja por nos escutardes e nos ouvirdes, nós que estamos na Terra. E assim, dou por terminado mais uma jornada de oração, agradecendo também a vossa presença. Não sei se amanhã vou voltar, mas logo se vê. Eu, se não voltar, eu escrevo. Não, hoje não, amanhã sim, está bem? Portanto, em princípio até amanhã. Tenham uma boa noite de sono. Não acordem ao meio do sono. Acordem só ao fim de dormirem e descansar. E que amanhã cada um de vós esteja mais fortalecido. E cada homem, cada mulher e cada criança esteja mais fortalecido e se conheça melhor a si próprio. É este o meu desejo. Como decreto é sempre o mesmo. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um seja concedido o que lhe for devido. E para todos, amor e gratidão. O meu amor para vós, um abraço fraterno e a energia que posso enviar para cada um de vós vos toque no vosso coração, na vossa mente e em todo o vosso corpo. Bem-haja. Até amanhã.